Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos estar conversando sobre por que passo mal quando eu vou numa gira de Umbanda. Antes de darmos início ao nosso vídeo, entrar no nosso tema, eu peço para quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho em todas para receber as futuras notificações aí dos vídeos novos. Vídeos novos que saem na quinta, na sexta, no sábado e na segunda-feira, a mensagem da cigana. Curtam, compartilhem, acompanhem a gente aqui pelas redes sociais. Hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. Mãe, por que você fala as mesmas coisas quando você começa o vídeo? Senão vocês esquecem. Aí dá aquele monte de visualização e não tem a ver com as curtidas, nem com os inscritos. Então a mãe tem que pedir aqui, tem que dar uma chamadinha aqui para vocês. E lembrando lá de visitar o nosso site também, senão vocês esquecem, né? Tô sempre lá na rede social, já falei, né? Acompanha a gente pela rede social, para que vocês também recebam as novidades por lá, tá bom? Bom, agora sim, por que eu passo mal quando eu vou numa gira de Umbanda? Normalmente, as pessoas que passam mal, eu não gosto de usar muito esse termo não, né? Tem gente que chega para mim e fala, mas porque eu sou uma esponjinha. Gente, isso não é bonito não, não é de Deus. Brincadeiras à parte, não é legal nem usar esse termo, viu gente? Na verdade, nós não somos esponja. Existe um médio de transporte, isso é lá dentro do terreiro, depois de todo um preparo, depois da gente descobrir qual a missão desse médio dentro da religião, tá? Então ele é um médio de transporte, só ele que pode ser esponja. Tirando o médio de transporte, ninguém mais precisa levar esse cargo, né? Por quê? Porque pesa. Já pensou? Poxa, eu vou num shopping, eu saio mal. Eu vou para uma balada, eu passo mal. Eu vou numa reunião de família, eu passo mal. E por que eu passo mal? E quando eu entro numa gira de Umbanda, eu rodo, não passo mal. Eu rodo, porque lá eu começo a sentir tontura, lá eu sinto enjoo, eu sinto dor de estômago, eu sinto vontade de correr, eu não quero ficar ali. E por que eu não quero ficar ali? Porque a sua vibração está baixa. Você está muito mais ali conectado com os irmãozinhos negativos do que com os espíritos de luz que você vai encontrar dentro de um terreiro. Então, por isso que a mãe não gosta desse termo esponja. A gente não tem que ser. A gente tem que fazer de tudo para que a nossa energia esteja elevada, para que a gente não seja instrumento, um alimento para esses espíritos, porque é disso que eles gostam. Então, baixei minha frequência. Por que eu baixo minha frequência? Todos nós temos uma sensibilidade, todos nós temos um grau aí de mediunidade, a mãe já falou isso em algum vídeo por aí. Quando eu não busco me cuidar, quando eu não busco me encontrar espiritualmente, é uma portinha aberta. E se eu tenho essa portinha aberta, automaticamente espíritos semelhantes, que são esses irmãos, tá? Então você é esponjinha, o quê? De energia negativa. Então você é uma esponjinha de uma energia semelhante. Então não adianta você falar, porque todo mundo vem... Não, só vai atrás de você porque você está vibrando na igualdade ali, naquela energia. Tá? Então é o que eu falei, é diferente de ser um médio de transporte que a gente descobre depois dentro de uma evolução, num desenvolvimento. Então, as pessoas que estão mais suscetíveis a essas sensações, mesmo não indo num terreiro, estando fora do terreiro, o que a mãe aconselha? A mãe aconselha primeiro que você acabou de descobrir, que você não esponja coisa nenhuma, viu galerinha aí, tá? Você simplesmente é sensitivo, você é um médium, então você precisa se encontrar dentro da espiritualidade. Ai, mas eu não quero estar dentro de um terreiro.
Ah, mãe Renata, isso não é pra mim não. Ai, mãe Renata, é muita responsabilidade. Tudo bem. As entidades não vai te obrigar. Mas você quer continuar desse jeito? Ao invés de você aproveitar uma festa, você quer passar mal? Não, né? Então vamos pelo menos se ajudar, porque é isso que a gente está fazendo aqui, abrindo aí a sua mente, abrindo a sua cabecinha, para que você se ajude. Então, independente de você querer estar dentro de um terreiro, não, você não é obrigado. Mas se cuide de alguma forma. Se você gosta de ir na igreja, vai na igreja. Se você gosta de ir no espiritismo, vá no espiritismo. Gosta de ir na Umbanda? Melhor ainda, que a Umbanda já resolve de uma vez. Segredo aqui pra vocês, hein? Esse é o segredo. Tem muita gente aí, muitas religiões aí que, ó, vai lá na Mãe Renata que a Mãe Renata resolve. Não é a Mãe Renata, é a Umbanda. Eu só represento a Umbanda. Eu represento os espíritos que trabalham na Umbanda. Então eu sou só um instrumento. E esse instrumento realmente dentro da Umbanda resolve coisas que vocês duvidam. Mas como mãe de santo, como dirigente de uma casa, eu já vi muita coisa, presenciei muitas situações, fui instrumento de muitas situações, então eu sei muito bem o que eu estou falando. Então, independente de você estar num terreiro de Umbanda, porque se eu tenho a sensibilidade, se eu tenho incorporação, se eu recebo essas energias negativas, é porque eu também sou o templo de uma energia positiva. É só uma dica, tá? Pode ir na igreja, pode ir no espiritismo, mas que tem alguma coisa aí, tem. E aí eu peço para vocês se protegerem. O segredo é esse, por isso que eu falei. Você pode ir numa igreja, você pode ir num culto, você pode ir no espiritismo, uma sessão de espiritismo, mas o importante é você se conectar com alguma vibração positiva, para que eleve a sua energia. Ah, mãe Renata, então tá, então eu gosto da Umbanda, mas eu caio a Umbanda aí. O que eu posso fazer? Banho, manter sua vela do anjo da guarda. Então, se eu estou numa vibração, cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos. Então, se eu estou numa vibração elevada, não tem como, não tem como. E aí, se eu estou preparada aqui fora, aí as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho medo de ir. Ah, inclusive, hoje mesmo eu tive um caso assim. Ah, eu tenho medo de ir na Umbanda, porque eu sei que eu tenho alguma coisa. Eu sei que eu tenho, sei lá, eu tenho medo de ir lá, incorporar, eu tenho medo de qualquer coisa nesse sentido. Por que a pessoa tem medo? Porque a pessoa já sabe o que ela sente, certo? Mesmo sem pisar no terreiro. Ah, então eu tenho uma curiosidade, assim, uma coisa. Olha o chamado aí. Olha o espírito tentando orientar a pessoa a se encontrar espiritualmente. E eu vou contar outro segredo para vocês. Porque muitas vezes a gente está tentando se encontrar no lado profissional, a gente está tentando se encontrar num relacionamento, a gente está tentando se encontrar numa questões familiar, a gente está tentando se encontrar em tudo, menos na vida espiritual. Mas vou falar um segredo para vocês, mais um, que hoje eu estou cheia de falar meus segredos aqui para você nesse vídeo. Quando vocês se encontram espiritualmente, tudo vai ser encaminhado. E as pessoas começam a dar um monte de desculpa, né? Ah, porque enquanto eu não me resolver aqui profissional, enquanto eu não resolver enquanto. E com isso, o mais simples a se fazer, que é justamente você fortalecer o seu espírito. Então, o encontro espiritual é isso. É você fortalecer o seu espírito. Aí, nossa, ninguém segura mais vocês em nenhum desses campos que eu acabei de citar. Agora, enquanto você está ali, né, cabecinha fechada, achando que você tem que resolver primeiro essa situação, para depois, se der, eu vou no centro, se der eu tomo um passe, se der eu vou rezar, se der eu vou no culto. Aí não, gente. Aí vocês nunca vão se encontrar. Sempre vai estar um vazio aí dentro de vocês. Então, o que eu estou falando é justamente evitar esse vazio. Eu tenho vários relatos aqui no dia a dia. Pessoas que nunca pisaram no centro de Umbanda, mas quando foram no centro, fez toda a diferença. Não estou falando no centro da Renata, não, gente. Eu estou falando num centro. Eu estou falando um encontro com a Umbanda. Não é um encontro com o pai, nem com a mãe de santo. É um encontro com a Umbanda. Quando o seu espírito está fazendo aqui, ó, batendo aqui na portinha e falando, vamos, aproveita esse momento e vá, né? Medo. Tudo na nossa vida.
a gente tem medo? Tudo. E se a gente ficasse preso ao medo, a gente faria alguma coisa? Não faria, não é? Então, não se prenda ao medo, simplesmente vá, simplesmente deixa fluir, porque aí vocês vão perceber assim a diferença a partir do momento que vocês saem de lá de dentro. Então, só não permitam mais que as energias negativas usem e abusem de vocês. Isso que não pode acontecer, não é? Eu tive uma situação no terreiro e é assim, gira de herê, por exemplo. A gira de herê, a mãe tenta segurar ao máximo ali para não se manifestar o obsessor, né? Não porque eles não dão conta, eles dão conta, gente, eles dão conta, espírito de luz dá conta de tudo, quem não dá sou eu. Mas principalmente pela energia que tá ali, né? Aquela coisa de alegria, aquela coisa, nossa, gente, uma gira de herê, fazia tempo que a gente não tinha na nossa casa. E eu fico desincorporada, né? Porque a minha herê só vem, abre o trabalho e eu fico tomando conta da corrente. Nossa, aquele monte de criança, né, incorporada falando, e aquele monte de espírito também falando, porque é uma coisa só para mim. Acabou a gira, eu respirei, eu falei, meu Deus, o sossego para minha cabeça. E é uma energia boa, uma energia pura, energia de alegria, por mais que tivesse ali situações graves, situações sérias para se resolver, né, para orientar. E aí nós tivemos uma de obsessor ali, que o obsessor quando entra na corrente, gente, é porque eles também querem ajuda, viu? Já falei isso pra vocês. Quando ele se permite, porque senão eles chegam lá na porta nem entram, os guardiões nem deixam entrar. Então quando ele permite entrar com a pessoa, é porque ele também precisa de ajuda e ele aceitou essa ajuda. E aí nesse momento que a pessoa começou a passar mal, o que acontece? A pessoa também se desesperou com o que ela estava sentindo. Então, se eu venho daqui de fora já com uma doutrina e com uma noção do que eu tenho algo aqui comigo e eu estou indo para cuidar, e se entregue, fica muito mais fácil para você, fica muito mais fácil para a entidade e para mim, né? Aí eu fui interferir nessa situação. E a forma de interferir é dura. Por que é dura? Porque a gente tem que dar comando, a gente tem que ser autoritário nesse momento. Por quê? Porque ele só responde se a gente for... Quando eu falo autoritário, não é autoritário, é autoridade, ter autoridade. Quando eu falo de autoridade, é o quê? O obsessor, ele não pode ter nada que ele me aponte. Por isso que eu falo, né, de vestir o branco aqui fora. Então aquele obsessor, ele não tinha nada que me apontasse. Então eu tive autoridade para fazer com que ele fosse embora. E aí eu estava com a minha mão consagrada e tudo mais. Na hora que ele foi embora, que ele desacoplou da consulente, uma fumaça preta foi voltando e ia entrar na boca dela, porque ela estava gritando. Mas isso juntou o quê? Juntou o obsessor e juntou o medo e o desespero dela. Toda aquela situação não era o obsessor, só o obsessor. Era o medo do desconhecido, tá? E aí, diante da situação, eu falei, usando de autoridade, tu estava dando bronca mesmo, né? E quando eu vi que aquele espírito ia voltar, mas ele ia entrar no corpo dela mesmo, isso já é possessão. Eu coloquei a mão no ponto de entrada, eu coloquei a mão assim na boca dela. Gente, depois que tudo passou, eu fiquei com tanta vergonha, tão constrangida, preocupada. Eu sei o porquê que eu fiz isso, eu sei o porquê que eu agi daquele jeito com o obsessor, mas eu fiquei preocupada das pessoas acharem que eu estava tampando a boca dela para ela não gritar, e não era isso. Era porque a minha mão estava ungida. Então eu já tinha feito toda a firmeza da casa, né? A minha mão está sempre cuidada para poder cuidar das pessoas, cuidar dos meus filhos e tudo mais. Então naquele momento eu tive que fazer aquilo, por quê? Porque ele parou na mesma hora. Ele não conseguiu mais voltar e ali seria uma possessão. Então assim, já estava difícil a situação, poderia se tornar muito mais difícil. E por que eu contei esse caso aqui para vocês? Justamente porque se eu tenho medo de ir, eu já estou criando um motivo para o obsessor me usar, entendeu?
E às vezes o medo que as pessoas têm é justamente dessa situação, do obsessor pegar e a pessoa se perder nesse meio. Então, nunca deixe, né, não se permita de ir realmente para resolver a questão. É mais ou menos assim, é a última vez que eu passei mal. Eu não vou passar mal mais. Então coloque isso na cabeça. Comece a já trabalhar isso em você, tá bom? E agora eu vou ficando por aqui porque os dedinhos já estão lá atrás da câmera. Espero que vocês tenham entendido o que a mãe falou, tá bom? Dúvidas, questionamentos aqui no comentário, no particular da mãe, no WhatsApp e na rede social, tudo a mãe responde. Respondo mesmo, pessoalmente, tá bom? E agora sim, quem não é inscrito, aproveita o momento para se inscrever, que tem alguns minutinhos aqui com a minha presença. Curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais. Não esqueça de visitar o nosso site www.tuquesalto.com.br, hashtag Projeto Tijolinho, e vou estar sempre aqui falando de Umbanda, falando de obsessor, falando de espiritualidade, falando de incorporação, contando os meus causos. E até o próximo vídeo, falando de Umbanda, mas falando de coração para corações.